Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo no que eu gosto de chamar de arquitetura oculta do sucesso. Sabe, aquela estrutura invisível que faz as grandes organizações realmente funcionarem? O segredo, e a gente vai ver isso junto, não está só numa ideia genial, mas sim em dominar os processos internos. Pensa comigo. Se a gente olha uma empresa de fora, às vezes parece uma confusão, né? Uma correria, um caos. Mas a verdade é que as melhores, as que realmente dão certo, funcionam com uma lógica muito bem estruturada por trás. A grande questão que a gente vai desvendar aqui é justamente essa: como é que a ordem nasce desse caos aparente? E para guiar a gente nessa jornada, tá aqui o nosso mapa. Olha só. Primeiro, vamos entender de vez o que são processos. Depois, a gente desmonta um para ver as peças. Aí vamos aprender a mapear o fluxo de trabalho. E, claro, conhecer as ferramentas para analisar e melhorar tudo isso. Para fechar, a gente fala de métricas e otimização. Um passo a passo para sair da teoria e ir direto para a prática. Então, vamos começar pelo começo. O que são processos? Bom, toda organização, não importa o tamanho, é basicamente um conjunto de processos que se conectam. Para entender como essa máquina funciona, a gente precisa primeiro conhecer as peças principais, e são três tipos. Primeiro de tudo, os processos primários. Pensa neles como a linha de frente do negócio, sabe? São aquelas atividades que o cliente final enxerga e, mais importante, paga por elas. A produção, o marketing, a venda, a entrega. É aqui que a mágica acontece, onde a empresa transforma recursos em algo de valor direto para o cliente. Depois, vem os processos de suporte. Se os primários são show no palco, os de suporte são toda a equipe que trabalha nos bastidores. Ninguém na plateia vê, mas sem o pessoal do RH, da TI, da contabilidade, o show simplesmente não rola. Eles são a estrutura que sustenta tudo. E para fechar o trio, temos os processos de gerenciamento. Aqui é o cérebro da operação. Eles não estão lá na linha de frente e nem nos bastidores diretos, mas são eles que garantem que todo mundo está remando na mesma direção, alinhado com a estratégia da empresa. Eles medem, monitoram, corrigem a rota, é o comando central. E aqui está o pulo do gato. Esses três tipos não vivem isolados, de jeito nenhum. Eles são como engrenagens de um relógio. Se uma falha, o sistema todo para. Imagina só, uma empresa com um produto incrível, mas com um suporte péssimo. O produto pode até ser bom, mas talvez nunca chegue direito na mão do cliente. É uma dança, sabe? E a coreografia tem que ser perfeita. Beleza, agora que a gente já sabe os tipos de processos, que tal a gente dar um zoom e ver do que eles são feitos? Vamos desmontar um processo para entender quais são seus blocos de construção, as peças fundamentais. Bom, todo processo começa com os inputs, as entradas. Pensa neles como combustível. Sem matéria-prima, sem gente para trabalhar, sem dinheiro, sem equipamento, o motor do processo nem liga. É a partir daqui que toda a transformação começa. Agora, um ponto que parece detalhe, mas é crucial: a diferença entre clientes e consumidores. Um cliente quer relacionamento, quer uma parceria a longo prazo, ele valoriza a experiência. Já o consumidor está focado na transação, no agora. É a necessidade imediata, o preço. Entender para quem o processo é desenhado muda tudo. Isso pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma venda, por exemplo. Ok, a gente já sabe o que são os processos, do que eles são feitos, mas como a gente enxerga isso tudo funcionando na prática? É aí que entra o mapeamento do fluxo de trabalho. É uma técnica super poderosa para a gente pegar algo que é meio abstrato, invisível, e transformar num mapa claro, visível e, o mais importante, gerenciável. E para fazer isso, a gente usa o diagrama de fluxo de processos, o famoso DFP. E não é nenhum bicho de 7 cabeças, é só seguir uma receitinha. Olha só. Primeiro, define o objetivo. Depois, delimita o que vai ser mapeado. Aí, é hora de coletar as informações, escolher a ferramenta certa, desenhar o diagrama e, atenção nesse último passo, que é o mais importante de todos, validar com quem está lá na ponta, no dia a dia, fazendo o trabalho acontecer. Beleza, com o mapa do processo na mão, aí sim, o trabalho de verdade começa. Agora é hora de pegar o nosso arsenal de ferramentas para analisar o que está bom, o que não está, encontrar os gargalos e, claro, achar as oportunidades de melhoria. E uma das ferramentas mais clássicas é essa aqui, o diagrama de Ishikawa, mais conhecido como espinha de peixe. O legal dele é que ele organiza o pensamento. O problema principal é a cabeça do peixe e as espinhas são as possíveis causas, divididas por categorias, tipo método, mão de obra, material. É uma ferramenta para a gente parar de só apagar incêndio e ir direto na causa raiz do problema. Outra ferramenta fundamental é o benchmarking. E aqui é importante entender bem o que ele é e o que ele não é.
Benchmarking não é copiar o concorrente, não é um Ctrl+C, Ctrl+V. Pelo contrário, é um processo de aprendizado, é olhar o que os melhores do mercado estão fazendo para se inspirar e criar as nossas próprias melhorias, adaptadas à nossa realidade. E não podia faltar, claro, a famosa análise SWOT. É uma ferramenta super simples, mas muito poderosa. A ideia é fazer um raio-x completo. A gente olha para dentro da empresa para achar as forças e as fraquezas, e depois olha para fora, para o mercado, para identificar as oportunidades e as ameaças. É o ponto de partida de qualquer bom planejamento. Muito bem, chegamos na nossa última etapa. A gente já mapeou, já analisou, e agora? Bom, agora a gente mede. E depois de medir, a gente otimiza. E depois, mede de novo. É um ciclo que nunca termina. Essa é a verdadeira jornada rumo à excelência. E essa frase aqui, ela resume a ideia de forma perfeita. As métricas de desempenho são a nossa bússola. Sem elas, é como navegar no escuro, sem saber para onde o barco está indo. São os números que nos mostram onde a gente está e, mais importante, apontam o caminho a seguir. Mas não adianta sair medindo qualquer coisa. É preciso ter os indicadores certos. E eles geralmente se dividem em 4 grandes grupos. Produtividade, para ver se estamos sendo eficientes. Capacidade, para saber o quanto a gente consegue produzir. Qualidade, para garantir que estamos entregando o que prometemos. E, claro, os resultados, para ver o impacto disso tudo no negócio. O segredo é ter uma visão equilibrada de todos eles. E com esses números na mão, a gente pode finalmente otimizar. E o que é otimizar? É, de forma bem simples, a busca constante por fazer as coisas de um jeito melhor. É deixar os processos mais rápidos, mais eficientes, eliminando o que é desperdício e automatizando o que for possível para que o time possa focar no que realmente gera valor. E com isso a gente encerra essa nossa aula. A grande sacada, eu acho, é entender que gestão de processos não é um projeto que começa e acaba. É uma mentalidade, uma cultura. A busca pela melhoria nunca para. E isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar. Se todo o processo pode ser melhorado, olhando para a nossa realidade, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, por onde a gente começaria?